Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo encontro sobre Libras e Educação de Surdos aqui da Newton Paiva. O meu nome é Rodrigo, sou professor aqui na instituição e é um prazer recebê-los aqui para esse encontro, a gente falar sobre um tema que é tão importante e principalmente com palestras trazendo uma temática de maior importância ainda para a educação de surdos, que é a educação bilíngue. Então, nós teremos dois palestrantes que vão falar sobre educação bilíngue de surdos e também falar sobre as políticas linguísticas, uma perspectiva surda. A nossa primeira palestrante é a professora doutora em educação pela Universidade Federal de Uberlândia, Flaviane Reis. A Flaviane é pedagoga e professora na Universidade Federal de Uberlândia. Também teremos como palestrante o professor Felipe Coura. O professor Felipe é mestre em estudos linguísticos pela UFMG e doutorando também pela UFMG. O Felipe é professor na Universidade Federal de Tocantins, é professor de letras em inglês e ele vai falar um pouquinho sobre as políticas linguísticas, como eu disse anteriormente. Gostaria de agradecer a instituição por permitir a gente realizar esse evento, agradecer a nossa coordenadora, a professora Carla Neto. Infelizmente, ela não pôde estar aqui presente, mas ela está nos acompanhando e espero que vocês aproveitem, deixem suas perguntas no chat, que no final a gente vai passar para os palestrantes e aí a gente pode estar fazendo essa interação. Agradeço muito o professor Felipe e a professora Flaviane por terem aceitado o convite. Estou muito feliz e muito honrado com a presença de vocês. O professor Felipe é um grande amigo, nós já trabalhamos juntos e agora ele está lá em Tocantins, mas a parceria continua. Gostaria de agradecer também às intérpretes Sônia e Rosane por aceitarem o convite de vir aqui participar e contribuir nesse momento tão importante para todos nós, um momento de aprendizagem, de reflexão, de luta, né, porque a luta por uma educação bilíngue continua. Então, esse momento é muito importante para todos nós e principalmente para a comunidade surda. Bom, então eu vou chamar a professora Flaviane para iniciar sua fala. Ela terá mais ou menos 20 minutos, depois o professor Felipe, e em seguida a gente volta a conversar com as perguntas de vocês. Boa noite a todos, a comunidade surda brasileira. Agradeço ao professor Rodrigo, da Universidade da Newton Paiva. Agradeço o convite para conversar, para compartilhar e palestrar com vocês. E acredito que estejamos passando por um momento, né, por questão da pandemia, muito delicado. Mas a gente ainda considera alguns pontos positivos, né, que pelas lives, todos os dias temos lives e temos a oportunidade de acessar informações diferentes, de participar de cursos que talvez não poderíamos participar. Então, tá aí um ponto positivo para a nossa formação contínua, né? Hoje a gente vai conversar sobre a educação bilíngue para surdos. E o que é? É uma temática recente? É uma temática nova? Não. Já viemos falando disso há bastante tempo, desde quando tivemos o Congresso Ibero-Americano, no Congresso Ibero-Americano de Educação Bilíngue, que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1999. Então, desde então, essas discussões acontecem voltadas à educação de surdos. E é uma proposta que foi inicialmente construída por pessoas surdas, intitulada A Educação que Nós Surdos Queremos. E nesse documento final desse evento, levantamos propostas que fossem voltadas para a educação de surdos.
né, como uma pedagogia diferenciada para a formação e aprendizado dos estudantes. E desde então, a comunidade surda vem lutando, batalhando para conquistar esse espaço. E é uma luta que tem sido longínqua, demorada, né? E o interessante disso tudo é que nós surdos não desistimos. Né? A gente reconhece que tivemos muitos avanços, muitos ganhos ao longo desse período, né? A legislação que reconhece a Libras como língua de sinais, o decreto 5626, o Plano Nacional de Educação. Então, a gente tem diversos ganhos, sim. Né? A formação, a criação dos cursos de letras libras, de pedagogia bilíngue. Então, desde 1999, a gente traz essas reivindicações na visão, na ideia de surdos sermos reconhecidos e termos a nossa educação, a nossa proposta bilíngue, né? E aí pensamos no ponto de vista da legislação, que ainda não alcançamos, né? É algo que a gente ainda precisa crescer, avançar nessa conversa. E no slide que eu preparei, desculpa, a gente não vai poder compartilhar, mas eu vou me orientar por ele para nossa conversa. E então vamos pensar num contexto. Em que contexto que estamos falando? Qual que é a educação bilíngue que queremos? A gente quer uma educação com um ambiente linguístico que considere o histórico da língua de sinais, o histórico da comunidade surda, os estudos linguísticos. Então, a educação bilíngue, ela luta pela construção de um ambiente bilíngue, né? As diversas instituições representativas da comunidade surdas, as universidades, a FENES, a CBS, enfim, todas as entidades reconhecem a demanda que a influência que um ambiente linguístico bilíngue proporciona. E aí a gente tem todo um contexto histórico de influência, de reconhecimento da comunidade surda, de reivindicar esses ambientes, de termos esse ambiente linguístico. Por quê? Quando pensamos em ambiente linguístico? Porque o ambiente, a relação com o outro, com a outra pessoa, com seus pares, você estabelece ali a sua constituição linguística. Há ainda uma autora, a Gladys Perlin, que também apresenta em seus estudos a importância da relação da pessoa surda com a pessoa surda. Então, assim, o primeiro passo é estar com seus pares. Por quê? Isso vai fortalecer a sua constituição cultural, linguística, né? É uma questão de identidade com o outro, com o seu par. Então, o ambiente linguístico, ele é o primeiro passo, né? Em segundo lugar, as ideologias nas escolas. E aí a gente pensa, ideologia nas escolas? Como assim? Quando a gente fala na política voltada para a educação de surdos, nós defendemos que durante o período de escolarização, que ele aconteça, que ele tenha a garantia de ter esse acesso. E aí hoje nós temos um cenário em que muitas pessoas querem participar, querem pesquisar, querem trabalhar nas mais diversas áreas das pessoas com deficiência e criam a ideia de que a perspectiva educacional tenha que ser inclusiva. E aí eles enxergam que nós que lutamos pela escola bilíngue, nós que somos radicais. E aí a gente tem essa disputa de decisões, né?
A gente reconhece que a pessoa surda ela tem condição de aprender. Algumas outras deficiências têm essa condição. E aí cria-se uma ideologia de que a escola inclusiva de um lado, escola especial de outro, são ideias equivocadas. Porque, na realidade, o que nós surdos queremos é proporcionar esse ambiente linguístico. E o que a gente vê é um discurso de ideologia. Um terceiro ponto é a segregação, que no momento inicial da educação, do Plano Nacional de Educação Inclusiva, que é o PNLI, que ele é de 2008, esse plano, ele trazia um pensamento relacionado à Declaração de Salamanca, intitulado A Educação para Todos, nesse documento, né, da Declaração de Salamanca. E aí, os inclusivistas, os que são a favor da inclusão de forma autoritária, eles enxergam que sim, a Declaração de Salamanca fala que a educação é para todos, então, tendo uma única educação padronizada. Isso não é possível. A gente sabe, através de diversos documentos, a leitura em que as pessoas fazem dos documentos, a interpretação são de formas diferenciadas. Por quê? Porque a gente não está segregando. Mas nós, pessoas surdas, nós queremos uma escola bilíngue que não segrega, que não tem como proposta de segregação. Não é uma proposta de segregação. Nós pensamos a partir da perspectiva de que não é segregação, mas os inclusivistas enxergam como segregação. Por quê? Porque o que nós queremos é aprender. A gente entende que a inclusão de verdade, ela vai acontecer pelo caminho da educação, pelo caminho do conhecimento, pelo caminho da formação. E aí, dentro da educação de surdo, a gente precisa de ter um currículo adequado, que trabalhe as questões ligadas à cultura, que promovam relações linguísticas entre a língua, de identidade, de cultura. Então, a gente tem um outro currículo em que esses estudantes terão uma aquisição de linguagem desde o primeiro ano de vida, né? Então, o Plano Nacional de Educação, já que foi, né, em 2014, trouxe ali na meta 4 isso de uma forma bem clara, de que estudantes surdos de 0 aos 17 anos, eles devem frequentar escolas bilíngues, mas não é esse o cenário que temos hoje. E aí são estudantes, são crianças, adolescentes que estão nas escolas inclusivas e que não alcançam o seu aprendizado. E a visão que a sociedade tem é que vamos disponibilizar um intérprete que pronto, está garantida a educação de surdos. Não é. A criança surda chega na escola sem saber língua de sinais. E aí, qual que é o papel do professor? E aí, o que a gente vê é que a sociedade quer rotular a comunidade surda por ser segregacionista, né? Há o discurso dos inclusivistas que fala isso, que nós é que queremos segregar. Em quarto ponto, as habilidades linguísticas. Historicamente, a gente sabe que professores, educadores, pesquisadores da área da educação de surdos, na área artística, no contexto cultural, é sabido que, seja surdo ou seja ouvinte,
As pessoas precisam ter as suas habilidades na língua em que você estiver manifestando. E aí, há pesquisas ainda de linguistas que mostram a relevância, o espaço em que a língua de sinais tem, né? O lugar de fala, a participação das pessoas surdas, em poder frequentar, em poder acessar os mais diversos espaços. E isso é comprovado através de pesquisas que mostram que a língua de sinais atende sim às habilidades linguísticas. Então, eu falei aqui de 4 pontos, né? Ambiente linguístico, ideologia nas escolas, segregação e habilidades linguísticas. Então, esse é o nosso contexto histórico da nossa discussão atual, da nossa luta. Porque hoje, o que nós surdos queremos é uma escola bilíngue para surdos. Mas a gente não está partindo de um ponto qualquer, a gente tem todo esse contexto. Vou passar para o próximo slide. E aí a gente tem, nesse contexto, hoje, a gente está aí no século XXI, e a gente vai fazer uma retrospectiva histórica, olhando ali para os anos do século XIX, entre o século XX. Nesse período, a gente sabe que há o discurso clínico, né? O discurso do médico, modelo clínico. E hoje, no século XXI, a gente já não tem mais a perspectiva da deficiência pelo olhar clínico. A gente há uma outra visão, que é o discurso cultural. Por quê? Porque hoje nós passamos por um momento em que a sociedade tem passado por essas mudanças, e a quantidade de professores, professoras, intérpretes voltados para a educação de surdos, que militam e com apoio ainda da FENES, da FEBRAPIOS, que é a Federação dos Tradutores e Intérpretes. Então, é uma junção muito importante dessas duas instituições, que são as instituições mais fortes hoje no Brasil, hoje em dia, em vista da comunidade surda, que é a FEBRAPIOS, que é a Federação dos Intérpretes, e da FENES, que trazem o discurso cultural, né, para quebrar esse discurso da visão clínica. E aí o que nós temos hoje é isso, a gente uma diminuição desse olhar clínico, mas a gente ainda encontra profissionais com esse olhar, né, do discurso médico. Bem, eu planejei um desenho com algumas interseções. Eu vou tentar descrever. Vamos pensar num círculo central em que apresenta o bilinguismo. E aí, em interseção, a língua, o contato linguístico. Numa outra interseção, a seleção, o status linguístico. E, em terceiro lugar, a seleção linguística. Então, quando a gente pensa que há o bilinguismo na discussão central, a gente pensa, o que é isso? É um conceito. É um conceito que envolve 2 línguas. No caso da nossa fala aqui, português, Libras ou qualquer outro par linguístico. E é só isso? Não. Quando nós falamos de bilinguismo, a gente está falando de outras costuras também, de interseções com outras áreas, com outros conceitos, em que promovem e que proporcionam essa relação cultural, identitário, porque quando a gente fala de bilinguismo, a gente fala de uma língua, de 2 línguas, né? E aí a gente tem que contextualizar. Essas línguas vêm de onde? Qual que é o espaço delas? Tem uma história, tem uma cultura, tem traços identitários, né? A pessoa se reconhecer enquanto sujeito no mundo, seja usuário de língua de sinais, enquanto pertença à comunidade surda, ou
sentimento de pertença à comunidade de ouvintes. Por quê? Porque a gente tem pessoas ouvintes que usam a língua de sinais e o português na modalidade escrita. E aí há pessoas ouvintes em que tem essa questão do contato linguístico. E aí o surdo com o ouvinte com o surdo. E aí a gente está falando de uma troca, de uma interseção, de momentos de uso daquela língua. Não, eu vou usar num primeiro momento a língua portuguesa, num outro momento a língua de sinais. Então, a gente está falando aí de um contato linguístico. E aí a gente, é como a pessoa ouvinte, ela consegue fazer essa alteração, né? Vou usar a língua portuguesa, vou usar a língua de sinais. E aí a gente está falando, as pessoas ouvintes, elas têm a seleção linguística. Olha, ora eu vou usar o português, ora eu vou usar a língua de sinais. E aí isso tem uma outra interseção, que é o status linguístico, você reconhecer que a gente está falando de duas línguas em que a gente consegue transitar entre elas. E aí saber qual que é o espaço da pessoa surda, qual que é o espaço da pessoa ouvinte. E aí quando a gente fala do status linguístico, quando a gente fala da seleção linguística, o que é a seleção linguística? Vamos pensar na pessoa surda, um primeiro modelo que tem um contato direto com a língua de sinais, que tem um contato com a língua portuguesa escrita de forma fluente. Saber português, conhecer português, não significa ser bilíngue. Ou ainda, a pessoa surda saber ler, ela tem que saber e tem que dominar as duas línguas envolvidas. Então, a gente parte do pressuposto que toda pessoa surda, sim, ela é bilíngue. Por quê? Porque ela está em contato visualmente com a língua do país. E, seja o contato através de texto pelo aplicativo de conversa WhatsApp, por texto, por aulas, por jornal, por filmes. Então, as pessoas surdas na comunidade brasileira, elas têm acesso à língua portuguesa. E aí, a parte da afirmação que sim, todas as pessoas surdas são bilíngues. E aí, quando a gente fala de seleção linguística, a gente fala de dois pontos de vista. Se a pessoa surda vai defender uma tese de doutorado, ela está fazendo uma seleção linguística. Eu vou apresentar em Libras ou eu vou apresentar em língua portuguesa. E pode. Por que não poderia apresentar em língua de sinais? É um direito linguístico. Fazer essa apresentação em língua de sinais é uma língua que já é reconhecida, já é garantido. Isso é um direito linguístico. É uma oportunidade que tem. Aí vamos supor que essa é a escolha de uma pessoa surda. Mas aí tem uma outra pessoa surda que quer fazer em língua portuguesa. Tudo bem também, ok. Ela pode fazer em língua portuguesa, mas, por outro lado, há um risco. Há o risco de entendermos risco bilíngue. Um exemplo, vamos pensar em estamos em uma reunião, por exemplo, e nessa reunião só há pessoas ouvintes e é um espaço em que tem uma ou duas pessoas surdas. E os ouvintes ali daquele espaço conhecem a língua de sinais, mas ainda assim solicitam a presença do intérprete. E aí? Se a gente está falando de um contexto em que tem pessoas ouvintes que sabem Libras, trabalham com surdos e requisitam intérprete, o que isso significa? O que isso significa?
usar a língua portuguesa na modalidade oral na frente da pessoa surda, isso é um ato discriminatório. Por quê? Olha o contexto em que a gente mencionou. É uma pessoa que trabalha com surdo, que conhece língua de sinais, escolhe se manifestar em língua portuguesa, desconsiderando isso. Então, o que a gente está falando? Esse é o risco bilíngue. Por quê? Porque a língua de sinais, ela é usada pela pessoa surda, mas as pessoas ouvintes não usufruem desse espaço como algo que fosse de pertencimento. Então, a gente pensa aí, pessoas que trabalham pessoas ouvintes que trabalham com pessoas surdas e não consideram isso. E aí, se a gente for falar, não, mas eu prefiro fazer o português oralizado. Tudo bem, vai trabalhar com um espaço em que tem só língua portuguesa, isso não tem problema. Então, o que é isso? Isso é a seleção linguística, porque a gente sabe, não é obrigatório fazer o uso da língua de sinais, mas aí a gente passa pelo risco bilíngue. Por quê? Porque, poxa vida, a gente está ali num espaço que é para a proporção da língua de sinais. E por que a língua portuguesa predomina? A pessoa ouvinte, ela usa a língua de sinais, a língua portuguesa na modalidade oral, em diversos espaços, na rua, em casa, com a família. E aí, um tempo mínimo que tem, de 3, 4 horas de trabalho ali na equipe, por que não fazer o exercício? Então, a gente está falando de ter essas reflexões nos espaços. Qual que é a perspectiva da pessoa surda? Qual que é a perspectiva da pessoa ouvinte? E o bilinguismo, ele acontece nesse contato de status linguístico, de seleção linguística e no contato das duas línguas. Bem, agora que a gente já entendeu o conceito de bilinguismo, como que a gente pensa isso dentro do contexto educacional? Na Declaração de Salamanca, que eu mencionei há pouco, nós mencionamos que há educação para todos. E aí, a declaração, ela traz como uma bandeira mesmo de luta com a sociedade para que se entenda o que esse documento, o que essa declaração traz. Então, é um documento base que garante que crianças, vamos ver o trecho, né? O que tem previsto na declaração? Todas as crianças devem ter o mesmo acesso à educação. Primeiro, vamos pensar nisso. Toda criança deve ter o mesmo acesso à educação. Sendo uma criança surda ou uma criança ouvinte. E aí a criança vai ali para uma escola comum, onde usa-se a língua de instrução como a língua portuguesa, que é a língua de comunicação dela. E a criança surda? Ela vai para uma escola comum, aprender com pessoas ouvintes, não funciona. Pode pensar em estratégias voltadas para essas crianças. E aí a gente pensar em estratégias de língua de sinais como primeira língua. Por quê? Porque acesso à educação, a gente está falando de um acesso à educação. Segundo item, crianças aprendem melhor quando aprendem juntas. E aí? E o que a gente pode interpretar com isso? Que crianças ouvintes, brincando com crianças ouvintes, tendo as brincadeiras referentes, o aprendizado, o desenvolvimento cognitivo, linguístico, no caso, a língua portuguesa, serão crianças que vão aprender mais e
aluno surdo? Ele chega lá na realidade da escola inclusiva, ele tem potencial de ter um desenvolvimento linguístico, mas ele não tem como expressar, porque a educação ela é manifestada de uma outra forma. Agora, crianças surdas aprendem com sucesso com outras crianças surdas, dessa interação com seus pares, que foi o que nós mencionamos há pouco. Você ter o seu par linguístico, estar com o seu próximo, com a interação visual, pelo olhar, e aí sim você consegue garantir o acesso ao aprendizado, que é o segundo item mencionado. E o terceiro item, reconhecer e celebrar a diversidade e aumentar as oportunidades para participação igual. Participação igual. Vejam só, eles estão afirmando que é importante celebrar a diversidade e ter uma participação igual. Mas o estudante surdo, ele participa de forma igual? Não. A gente está falando de equidade. Não tem. Não tem. O estudante surdo não participa nas mesmas proporções. Pode ter algo em relação à empatia, mas aí colocam um intérprete adulto, a criança ali às vezes não tem um entendimento do que é o processo de interpretação, porque o ideal é uma participação igual. Tudo bem se isso acontecer a partir do primeiro ano do segundo ciclo, do fundamental, né, que é o 5º ano, tudo bem ter intérprete nesse contexto, nesse momento. São escolhas. Agora, na educação infantil, não é possível. Por quê? Porque ali mesmo na Declaração de Salamanca, que traz essas 3 afirmativas, e aí os inclusivistas vêm e falam isso. Não, a educação tem que ser para todos, tem que ser igual. E aí as interpretações que cada pessoa tem. E aí o que a gente está falando é garantir um acesso para participação, para aprendizagem. Então, a pessoa surda, ela tem que ser escolarizada para saber argumentar, inclusive. Por quê? Porque é nesse período, é nessa idade em que as crianças se constituem, constroem a sua personalidade, geram os conhecimentos de mundo inicial. E aí, o que vai acontecer? São pessoas que terão acesso a uma língua e vão conseguir interagir socialmente. E óbvio, por quê? Porque se não se tem uma língua construída até o momento, o estudante surdo ele vai ficar sempre no meio termo, né? Ele não vai se identificar como surdo, nem como ouvinte, ele não vai ser seguro para ter um acesso social. E a educação inclusiva, qual que é a proposta? É diminuir o preconceito. O objetivo da educação inclusiva é essa. Agora, garantir, de fato, um aprendizado, uma metodologia adequada. A gente tem que entender que a educação bilíngue, ela é diferente da educação social, da interação social. São coisas diferentes. Bem, vamos lá. E aí, quando a gente pensa... Tá bom, 5 minutos, ok. E quando nós pensamos numa educação, na implementação da política linguística na escola bilíngue para surdos? Por quê? Por que essa luta de anos, né, que nós viemos? Vou mostrar aqui para vocês não, desculpa, não estou mostrando, mas há algumas imagens do movimento que foi feito, foi bonito, foram muitas pessoas surdas, suamos para garantir a ida de pessoas de muitas regiões do país,
para chegarmos lá em Brasília e manifestar. E aí querem apagar a nossa história? Em 2011, nós já manifestamos, nós já mostramos o que nós queremos, que o ideal é a educação inclusiva, a educação bilíngue, não a educação inclusiva. Esse momento que foi liderado pela FENES, da ida de pessoas surdas, fizemos notas técnicas, foram cartas, denúncias no Ministério Público para que não se fechassem as escolas de surdo. Nós tivemos lugar de fala no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, assim, foi um momento em que gritamos e que foi bonito. E teve um trabalho em equipe muito grande, foi uma união entre nós, pessoas surdas, e algo, um movimento nunca antes visto, né, na nossa história. E aí a gente fala ainda da criação de outras escolas bilíngues. Eu trouxe nos slides fotos desses espaços, que tem uma escola em Imperatriz, no Maranhão, que é a Escola Municipal de Educação Bilíngue, tem em Porto Velho também. Taguatinga, no Distrito Federal. Então, a gente é um espaço em que considera a língua de instrução, a língua de sinais, e a segunda língua, a língua portuguesa. Então, a gente está falando aí desse espaço em Taguatinga. A gente tem a Escola Bilíngue Salomão Batinic, que é no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em São Paulo, há também as EMEBs, que são 16 escolas que atendem a cidade de São Paulo, né? Tem na região norte, na região sul, na região leste, e aí é um decreto municipal, né, da cidade de São Paulo, que determina a criação de escolas municipais de educação bilíngue para pessoas surdas. A gente ainda tem uma outra escola que é em Sumé, na Paraíba, e que acabou sendo fechada por conta da demanda, que foram poucos estudantes surdos. E ela foi uma escola que funcionou por aproximadamente 2 anos, mais ou menos, mas acabou tendo que fechar por ser no interior. Em Goiânia, a Associação dos Surdos criou uma escola, e é considerada escola bilíngue dentro do próprio espaço da associação. E aí nós estamos mencionando alguns espaços em que destinaram, né, se adequaram à proposta da educação bilíngue. O Felipe vai falar agora, daqui a pouco, né, de uma forma mais detalhada, a questão da política linguística, né, e aí eu vou só abreviar aqui o que a gente está falando. A gente tem a Convenção da ONU. A Convenção, ela já garante, a gente tem lá o artigo 24, que apresenta a importância da promoção da identidade e da cultura. E ainda no artigo 30, ainda da Convenção, fala que todas as crianças têm direito de ter acesso à língua. As crianças surdas têm acesso acesso à educação em língua de sinais. Então, a gente está falando da Convenção, que tem poder de constituição, né, no nosso país. Então, quando a gente fala que o Brasil é signatário da Convenção, né, por quê? Porque a Convenção da ONU menciona que as pessoas têm o direito e a liberdade de expressão. É algo previsto na Convenção. E nós temos esses direitos humanos, né? E isso é garantido ali na Convenção. E a base do Plano Nacional de Educação também, ele garante, mas a gente não tem ainda na LDB. Quando a gente pensa, né, na LDB, no aprimoramento em garantir a perspectiva da educação bilíngue,
a gente tem que considerar que as políticas linguísticas, elas têm que permear espaços públicos, sejam das instituições representativas, como o FENES, FEBRAPIOS, e tem que existir esse contato. E aí a gente tem a nota de ida, né, que menciona nada sobre nós sem nós, né? Eu estou fazendo que não adianta decidirem por nós. Nós temos que estar aqui, nós temos que opinar. E aí qualquer discussão, qualquer reunião, qualquer item que seja conversado sobre surdos, sobre educação para surdos, seja o assunto que for, a gente não pode tirar a pessoa surda. E aí, isso proporciona um lugar de fala, a defesa da educação, que as pessoas surdas, e as pessoas surdas entendem, né, o cenário. E aí, o Plano Nacional de Educação, que eu também já mencionei, e eu estou já terminando. Vocês devem estar aí, né? Educação bilíngue, mas o que é importante aos estados e municípios que sempre recebemos contato? Que cada estado, que cada município criem as suas legislações, né? A gente não pode deixar tudo na mão da União, a gente não pode deixar tudo, porque os estados e municípios têm autonomia para essa criação. E agora é importante que se tenha contato com os deputados, sejam eles estaduais, os vereadores. A gente precisa ter essa representação, é como se fosse um namoro, né? A gente vai construindo esse laço, esse relacionamento, e aí a gente faz o casamento, que é a garantia da legislação estadual ou municipal para garantir as escolas em que nós surdos queremos. E aí a gente faz a apresentação, olha, a militância, a união com as associações de surdos, a Secretaria de Educação municipal ou estadual, né, ter proposta da lei de Libras. Então, assim, a existência do movimento bilíngue, né? Outra questão, né? A participação das associações de surdos para ter essa representatividade junto às secretarias de educação é um trabalho de negociação permanente, né? Criar parcerias com universidades que tenham cursos de letras libras, pedagogia bilíngue, trazer essas parcerias para conversar com as secretarias de educação. E, em terceiro lugar, propor a criação da lei de Libras em âmbito municipal. O próprio município, a própria cidade reconhecer, porque hoje nós temos uma lei federal. Ok, temos garantido o reconhecimento, mas a gente está falando de cidades, temos muitas cidades em nosso país. Então, quando a gente traz essa responsabilidade para o município ainda reconhece esse grupo de pessoas que se comunicam por uma outra forma, seja no âmbito estadual, no âmbito municipal. E aí, isso é uma consequência de lutas da comunidade surda, né? Estar junto aos representantes. É igual a gente tem em Belo Horizonte, uma articulação, eu tenho acompanhado o grupo, tem um deputado que tem puxado essa conversa, já está em aprovação, não é fácil, é uma discussão longa, a gente não vai receber isso pronto, a gente tem que correr atrás, então a gente tem que arregaçar as mangas e correr atrás, né, nos poderes municipais e estaduais. E aí a gente também tem que falar da formação, né? A formação ideal, a pedagogia bilíngue, destinada às séries iniciais, que vai até o quinto ano, né? Letras libras, para ter essa estimulação precoce dentro da educação infantil,
e aos bebês, e ter uma disciplina também chamada Libras, voltado para os estudantes surdos. E a formação de professores surdos bilíngues em várias disciplinas, para o ensino fundamental e para o ensino médio. E aí a gente está falando das diversas áreas de conhecimento, português, matemática, geografia, ciências, e aí você tem essa formação numa área específica, e aí você consegue pensar na educação bilíngue de uma forma conjunta. Eu estou terminando, gente. Eu trago uma reflexão maravilhosa. Eu vou tentar fazer uma tradução do autor, do Emiliano Aquino. Esse é o sinal dele. É um trecho de uma fala dele. Eu gosto sempre de mencionar, porque ela é uma fala que traz um pouco da nossa luta, né? Uma escuta ao povo surdo que queremos. Os surdos se chamam de surdos. A convenção os chama de surdo. A lei 10.436 de 2002 os chama de surdo. O decreto 5626 de 2005 os chama de surdos. Mas nos porões da SECADI, que é a antiga secretaria, naquele contexto ali de 2008, inventou-se outro nome, completamente medicalizado. Pessoas com surdez. Onde que tem a diferença linguística? Esses médicos frustrados só encontram deficiência e mais deficiência. Quando é que a política educacional para surdos do MEC vai assumir um critério linguístico-pedagógico ao invés de adotar um critério médico? Essa fala de Emiliano, que foi em 2011, traz essa reflexão, né? Nós temos diversos documentos, todos nos enxergam como surdos, e aí vem a Secretaria do Governo Federal e menciona querendo nos medicalizar, querendo trazer uma patologia para a nossa. E aí? E aí a gente tem que trazer essa reflexão considerando a surdez, que somos surdos, somos pessoas surdas. Então, essa fala do Emiliano é bastante pertinente. Espero que essa reflexão traga discussões aí para vocês em torno da educação bilíngue e agradeço a atenção. Beijos, beijos. Obrigada, professora Flaviane, pela bela fala. Agora convido o professor Felipe para proferir sua palestra. E aí, no final, a gente volta para o debate com algumas perguntas. Obrigada. Boa noite. Bom, eu sou o Felipe, gostaria de agradecer ao professor Rodrigo pelo convite, de participar desse momento com vocês. Agradeço a presença de vocês neste momento, agradeço a presença dos alunos do curso de Letras, do curso de Pedagogia. Bom, o tema que eu vou tratar com vocês são as trajetórias de políticas linguísticas e vou tratar especificamente de 4 pontos. Noções da política linguística e língua de sinais, é a relação, política linguística e a Libras, e um pouco sobre os saberes e as perspectivas surdas em torno das políticas linguísticas. Um
o que vem a ser uma política linguística? Nós temos documentos, por exemplo, do poder público, tanto de âmbito municipal, estadual ou federal, que apresenta um documento, que o documento de uma política pública, ele traz influência em torno da educação, em torno, por exemplo, da aquisição de uma língua. Isso acontece no território nacional, em qualquer país. O documento de uma política linguística, ele pode interferir em diversos contextos. Ele pode trazer de uma forma implícita essa influência. As pessoas que organizam as políticas linguísticas, elas trazem em si esse discurso. Ele pode não ficar claro no documento, mas ele está implícito numa política. Por exemplo, numa escola, a escola compreende política linguística somente ali dentro, naquele espaço educacional. Mas a escola, ela se organiza de uma forma diferente para trabalhar essa política linguística. Os alunos do curso de Pedagogia e de Letras que estão me assistindo, vocês serão futuros professores, e vocês têm a grande responsabilidade em torno de trabalhar políticas linguísticas na sala de aula. Principalmente se você tiver um aluno surdo na sua sala de aula, você tem essa responsabilidade de buscar estratégias de políticas linguísticas para lidar com essa diferença linguística que você tem na sua sala de aula. Isso seria forma de políticas linguísticas implícitas. Elas não estão presentes no documento, mas ela está presente na sua prática enquanto docente na sala de aula, no seu dia a dia enquanto professor. As pessoas, quando compreendem, quando vão elaborar políticas linguísticas e veem a questão da língua de sinais, as pessoas compreendem as questões de política linguística somente, por exemplo, das questões indígenas ou de línguas estrangeiras, de grupos, por exemplo, dos imigrantes. Compreendem política linguística dessa forma, não veem a língua de sinais como uma forma de se trabalhar a política linguística. Não dão à língua de sinais esse status linguístico. Então, o desafio na nossa área de discutir é isso, sempre buscar políticas linguísticas em torno das línguas de sinais. E outros desafios que nós enfrentamos, se nós formos fazer uma comparação, por exemplo, com a comunidade, com o grupo indígena, se nós formos observarmos os mapas, onde há a presença de grupos indígenas, para que possa fazer um mapeamento das línguas indígenas, por exemplo, aqui no Brasil, nós encontramos grupos indígenas em várias regiões brasileiras. Em torno da Libras, onde nós vamos encontrar esse mapeamento da língua de sinais? Nós sabemos que a língua de sinais está presente no território nacional. As políticas linguísticas, ela tem esse desafio em torno da língua de sinais, essas pesquisas para que nós possamos fazer essa pesquisa. Nós sabemos que a Libras ela é utilizada por uma minoria linguística dentro de um território nacional. Outros desafios que nós enfrentamos em torno das políticas linguísticas, por exemplo, em relação aos imigrantes. Os pais que vão ensinar a sua língua para os seus filhos, essa língua ela é passada. E os surdos? Que são, em sua maioria, filhos de pais ouvintes. Como que a criança vai adquirir a língua de sinais? Às vezes aprendem a língua de sinais em contato com outros surdos, ou na escola, aprendem no contato, não tem aquela relação na família, se os pais são ouvintes. Bem, pesquisadores da área das políticas linguísticas
compreendem, têm essa visão em torno da língua de sinais, essa visão clínica, não uma visão com relação à questão de minoria linguística. Esse olhar que compreende as políticas linguísticas em torno do grupo de pessoas com deficiência. Por onde caminha a política linguística em torno da língua de sinais nesse sentido? No Brasil, nós temos uma legislação grande voltada em torno da língua de sinais, dentro da perspectiva surda, nessa minoria linguística, mas também um olhar clínico em torno dessa legislação. Nós temos por volta de 6 a 7 mil línguas de sinais no mundo. Nesse montante, somente 140 nós temos o registro oficial dessas línguas. Mas desses 140, somente 40 línguas têm o registro oficial em seus países. São poucos os países que reconhecem oficialmente as suas línguas de sinais. Então, há poucos trabalhos em torno de políticas linguísticas referentes às línguas de sinais no mundo. No Brasil, nós sabemos que o nosso país é um país multilingüe. Nós temos várias tribos indígenas, várias comunidades indígenas, nós temos os imigrantes que falam diferentes línguas. Nós temos mais de 200 línguas no Brasil. Mas há um processo histórico de reforçar a ideia de um país monolíngue. A luta das comunidades indígenas, a luta das comunidades surdas, dos imigrantes, é de mostrar que o nosso país é um país que é multilingüe. E a luta da comunidade surda, que vem há vários anos, como a professora Flaviane apresentou anteriormente, a partir da década de 90, o movimento surdo no Brasil ele foi avançando e nós temos a Federação Nacional de Educação dos Surdos, que em 93 elabora um documento tratando sobre a questão dos direitos linguísticos dos surdos. E foi a primeira vez em que apareceu o termo Libras. Em 1996, veio o projeto para o reconhecimento da Libras enquanto língua das pessoas surdas. Depois, nós tivemos em 2000 a Lei da Acessibilidade, assim conhecida. E dentro dessa lei, há diversos pontos que trazem benefícios para a questão dos movimentos das pessoas com deficiência. E para a comunidade surda, traz a questão dos intérpretes de língua de sinais, falando de sua formação, mas ali a gente pode pensar numa perspectiva surda, sim, mas ainda nós não podemos dizer que é uma forma segura, ela ainda é muito frágil. Depois, em 2001, nós tivemos o Plano Nacional de Educação, e nesse Plano Nacional de Educação, em 2001, há sim a proposta do ensino de Libras, onde foram criados os CAS no Brasil. Em 2002, aí sim, nós temos a lei que reconhece a língua brasileira de sinais. Essa lei, sim, tem a perspectiva surda, que traz a questão da língua e da cultura surda. E depois, em 2005, nós temos o Decreto 5626, que fala sobre a valorização da língua de sinais, a valorização das questões culturais. E esse decreto de 2005,
Ele apresenta a questão da cadeira da língua de sinais nos cursos de educação, a formação dos tradutores e intérpretes e outras orientações em torno deste tema. Para as pessoas, para os alunos que ainda não tiveram acesso ao Decreto 5626, sugiro a leitura para que vocês possam conhecer em detalhes esse decreto. Dando sequência, em 2010, nós tivemos o decreto do Inventário Nacional da Diversidade Linguística Brasileira. Esse decreto é um decreto onde traz a valorização das diversidades linguísticas, e aí sim a língua dos sinais também ganha essa valorização. Aí é possível fazermos o registro das línguas de sinais presentes no território brasileiro. A professora Ronice, da Universidade Federal de Santa Catarina, é uma das responsáveis por organizar esse corpus das línguas de sinais do Brasil, e tem uma parceria com algumas universidades no Brasil. Importante registro dos corpos das línguas de sinais presentes no território brasileiro. Depois, em 2014, como a professora Flaviane já apresentou, nós tivemos o novo Plano Nacional de Educação, que vem com a proposta da criação das escolas bilíngues. É significativo, ele é relevante, porque ele apresenta a possibilidade de escolas bilíngues para as esferas municipais e estaduais. E nós temos esse plano, ele tem um período para ser cumprido, há estratégias que devem ser criadas para que as escolas realmente sejam efetivadas. Discutir relações em torno das políticas linguísticas para os surdos. Eu sou ouvinte, e eu, enquanto ouvinte, eu não posso resolver essa questão. Cabe a mim compreender a perspectiva surda e compreender o que vem a ser epistemologia surda. O que é ser surdo? Como é o conhecimento do surdo? Como o surdo adquire conhecimento? Como é a sua perspectiva do que está à sua volta? Porque a minha experiência, a minha compreensão enquanto pessoa ouvinte é diferente da pessoa surda. A pessoa surda tem uma perspectiva visual. É diferente da minha, que sou ouvinte. Eu, enquanto ouvinte, sempre compreendi o mundo de uma forma oral, auditiva. O surdo compreende o mundo de uma perspectiva visual. As políticas linguísticas surdas, ela tem que ter a presença dos surdos. A epistemologia surda, ela traz isso. É necessário a presença dos surdos, dos seus saberes. E o movimento surdo no Brasil, no decorrer de todo o seu processo histórico, a sociedade, o olhar que a sociedade tem em torno do movimento surdo, de compreender o que vem a ser a questão da língua portuguesa, da língua de sinais, as lutas do movimento surdo, quando busca uma educação bilíngue, busca isso, compreender. Nós sabemos da importância do português, porque os surdos vivem no Brasil, precisam do português. Mas pensar na prioridade dessa educação bilíngue, compreendendo essas nuances. As pessoas ouvintes precisam compreender essas diferenças quando nós tratamos de políticas linguísticas. Para vocês que estão nos assistindo, para os alunos do curso de Pedagogia, de Letras, também para os professores, não sei se há professores nos assistindo nesse momento,
é importante que nós tenhamos uma consciência de trabalhar, ao trabalhar com surdo, de que eu preciso valorizar a experiência da pessoa surda. Compreender e valorizar a epistemologia surda. Somente o meu conhecimento de pessoa ouvinte, de achar que o meu conhecimento vai contribuir, mas a experiência visual do surdo, ela vai contribuir muito mais do que a minha, porque a história é dele. Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês comigo. Muito obrigado. Então, Felipe, muito obrigado. O chat está bombando de perguntas. Você trouxe uma temática muito importante e falou muito bem. Todo mundo lá elogiando. O pessoal que trabalhou com a gente no CAS tá lá mandando abraços para você, Marlise, Zuleika, Luciana. Então é isso. Lá no chat tem muitos comentários, o pessoal elogiando muito, e tem algumas perguntas, e eu vou trazer apenas uma por questão de tempo, né? O nosso tempo já está se esgotando, então eu vou trazer uma pergunta que é só um instante, da Leonida Márcia, e ela pergunta o seguinte: quando teremos um currículo criado só para a educação dos surdos, tanto na área da Libras quanto do português escrito? Então, fica essa pergunta aí para o Felipe e para a Flaviane poderem responder. A Flaviane vai querer responder? Bom, então eu começo, depois a Flaviane complementa. Sei que há um grupo de trabalho solicitado pelo MEC, que tem elaborado um currículo, um referencial curricular da Libras como primeira língua. E eu sei que esse referencial curricular ele já está pronto e ele está aguardando uma ratificação do MEC para ele ser distribuído. Aqui nós temos um professor da nossa universidade que está trabalhando nesse grupo da elaboração e, no mais tardar, no início de 2021, esse referencial curricular deve ser publicado. Oh, desculpa. Flaviane, gostaria de complementar? Flaviane? Então, como o nosso horário também já está esgotado, né? Já são praticamente 8h30 da noite. Então, nós vamos encerrar. Eu agradeço muito a presença de todos que estão nos assistindo lá pelo YouTube, dos alunos da Newton, dos amigos surdos e ouvintes que estão nos acompanhando. Então, agradeço muito a presença de todos. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma outra pergunta para os palestrantes, vocês podem me encaminhar por e-mail. Eu já deixei o meu e-mail lá no chat. O certificado está disponível para quem fez a inscrição pelo Simpla, então está disponível na plataforma Simpla, vocês podem acessar e pegar o certificado de vocês. Então é isso, agradeço muito, agradeço a Sônia, intérprete, a Rosane, que contribuiu muito para este evento, aos palestrantes Felipe e Flaviane, muito obrigado, e a gente continua
estudando, aprendendo, valorizando a cultura surda, a língua, né, a Libras, e assim a gente vai promover, de fato, uma educação bilíngue de surdos, que é o que eles querem, o que eles estão lutando, e essa é a melhor forma de contemplar o desenvolvimento e a inclusão deles. Gente, muito obrigado, um abraço, até mais.